Olá, olá, olá para você. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que a coisa mais legal que a gente pode ter no nosso dia a dia quando a gente lê a palavra de Deus e busca a Deus é uma coisa. A palavra de Deus, ela consegue trazer à luz o pior de nós. Gente, não tem como. Às vezes a gente lê aqui a Bíblia e a gente começa a descobrir que assim, os personagens que estão ali, tantas histórias, tantas experiências são tão parecidas com as coisas que a gente vive. É mais ou menos assim, é como se a Bíblia fosse mais atual que o jornal de amanhã, sabe? E é muito maravilhoso quando a gente lê a palavra de Deus e a gente pode descobrir que por mais falhos que nós sejamos, assim, os deslizes que a gente tem, né? Às vezes a gente dá aquela tropeçada assim, mas a gente pode também ter assim uma esperança que quando a gente busca na palavra algumas respostas, ainda que a gente não tenha todas, uma coisa é fato: o pior de nós, o Senhor vai trazer à luz, e Ele faz isso para que nós sejamos transformados. Olá para você, eu sou a Jaque e aqui é um canal de leitura diária da Bíblia, então todo dia você vai cansar de ver a minha cara aqui, porque eu vou estar aqui para lembrar você que se você é cristão, se você se denomina cristão, coloca lá no seu status, ali do seu WhatsApp, do seu Instagram, né? Fulano, cristão, X anos, casado com fulano. Se você se vê assim, então eu vou convidar você a ler a sua Bíblia todo dia e eu vou estar aqui para te lembrar disso, tá? Então eu vou ser aquela pessoa chata, entre aspas, para te lembrar, voltar à sua essência, em que ler a Bíblia devia ser a coisa mais comum para todos nós. Mas infelizmente não é. Nós somos assim bombardeados o tempo todo com muitas distrações, a gente ocupa o nosso tempo com outras coisas, entramos ali nas nossas dificuldades assim rotineiras, né? E quando nós enfrentamos algumas coisas, a gente não sabe muito bem o que fazer, porque a gente simplesmente não lê a Bíblia. E eu quero convidar você hoje a ler a palavra do Senhor comigo. Estamos fazendo a leitura do livro dos Salmos. E lembro você que já é inscrito no canal que se você perdeu alguma leitura anterior, entra lá nas playlists, dá uma vasculhada, coloca ali a sua leitura em dia. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. De repente, se o conteúdo daqui pode te ajudar, pode te inspirar, pode provocar você assim, sabe, a sair dessa zona de conforto, considere se inscrever, ativa aí o sininho, ó, não vai esquecer, para você não perder nenhum vídeo do canal. Todo dia nesse horário, então, o YouTube vai disparar ali o aviso, vai ter uma leitura ali, é coisa rápida, você pode fazer no horário do seu almoço, com a sua Bíblia ali do ladinho, ou com fone de ouvido. A ideia, gente, é a gente simplesmente ler a palavra, receber uma porção do Senhor naquele dia para nós, e seguir com a nossa vida naquele dia normalmente, mas criando o hábito, que é o hábito que transforma, criando o hábito da leitura da palavra de Deus, tá bom? E antes da leitura, vamos falar com o Senhor, pedindo que Ele fale com a gente, nos ajude a compreender um pouquinho mais a sua palavra e que ela venha nos transformar por inteiro, porque a gente não consegue mudar assim nós mesmos e sozinhos. A gente precisa da ajuda, precisamos de ajuda e precisamos da ajuda do nosso Deus Pai. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, graças eu te dou por esse dia. Quero, Senhor, colocar diante de Ti a minha vida, a vida de quem está me assistindo. Abençoe essa pessoa, a casa dela e tudo que ela tem. E eu peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Venha nos ajudar a compreender um pouquinho mais, ó Deus, a sua palavra, nos ajude a sermos praticantes, não só ouvintes, e que a sua palavra nos transforme totalmente de dentro para fora, provocando em nós, ó Deus, assim, corações transformados, humildes, corações assim rendidos ao Senhor, corações que perdoam, corações que sabem esperar, corações que são ensináveis, não arrogantes, gentis. Ó Deus, nos transforme, porque precisamos da sua ajuda. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amigos, então faremos a leitura da palavra do Senhor e vamos ler Salmo 36, em que a palavra do Senhor, ela fala bem assim pra gente, mais uma vez, um Salmo de Davi. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Diante de seus olhos não há temor de Deus, porque ele tem orgulho de si mesmo,
pensa que o seu pecado não será descoberto e nem reprovado. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Ele trama o mal na sua cama. Segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Senhor, o teu amor chega aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Tua justiça é como os montes de Deus, teus juízos são como o abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ó Deus, como o teu amor é precioso! Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Preserva teu amor para os que te conhecem e tua justiça para os retos de coração. Não permitas que os pés do soberbo me pisoteiem e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. Quando eu estava lendo esse salmo, me veio um pensamento, e se você de repente pensou uma coisa diferente e quiser compartilhar aqui nos comentários, fica à vontade para fazer isso. Mas quando eu estava lendo, gente, me veio uma coisa assim, crente ímpio. Crente ímpio. Aí você pode perguntar para mim, mas Jaque, existe crente ímpio? Existe. Gente, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo de muitos e muitos anos, que assim, igreja, ambiente de igreja, é um ambiente assim, que pecadores se reúnem para adorar a Deus e as pessoas estão ali, cada uma com os seus pecados, com as suas falhas, e não existe perfeição. E o que isso tem a ver com esse texto? Quando Davi, ele faz assim esse salmo, né? Ele começa dizendo assim, ó, no coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Quando eu comecei a pensar sobre as características do ímpio, inclusive tem vídeo que eu falo sobre o ímpio, né? Eu não, né? A Bíblia que fala sobre o ímpio. Vou deixar ou no card ou na descrição aqui para vocês verem. A gente começa a perceber que é uma característica de pessoa que nós vemos muito também no meio dos crentes, no meio dos cristãos. E isso, na verdade, quando a gente tem esse olhar de que existem pessoas assim, a gente nem deveria mais se surpreender, mas a gente deveria, sim, pedir a Deus para sondar o coração da gente, para ver se essas características estão dentro da gente. Porque se houver, é onde nós precisamos nos arrepender, é onde nós precisamos ali mudar a nossa rota, né, através da palavra de Deus, para que a nossa vida continue uma bênção, para que a nossa vida, se ela não é uma bênção, ela passe a ser uma bênção, ela tenha assim uma caminhada ali guiada pela luz da palavra. Tanto que aqui, Davi, ele fala assim, pois em ti está a fonte da vida e na tua luz vemos a luz. É por isso que é muito importante, gente, a gente sondar o nosso coração, pedindo para o Senhor, Senhor, sonda o meu coração, traga à luz pecados ocultos, traga à luz o que eu não estou vendo, traga à luz alguma coisa que está te entristecendo. Porque se a gente começar a ver as características aqui da pessoa ímpia que Davi está trazendo novamente aqui pra gente, e de repente a gente se vê ali, a gente precisa falar para o Senhor, Senhor, venha me corrigir urgente, venha me limpar urgente, venha me perdoar urgente. E a gente precisa ser livre desse comportamento. E aqui, por exemplo, o primeiro deles que o texto traz pra gente, né? O comportamento, as características de uma pessoa ímpia ou de um crente ímpio, se de repente você pode se ver assim ou conhece alguém assim. Há uma voz de rebeldia, né? Sabe aquela coisa assim, a pessoa ela quer fazer rebelião, ela quer fazer aquele movimento, sabe, que a gente sabe que é pecado, não traz paz, está trazendo confusão, sabe? Então, assim, o ímpio, ele tem essa característica de dentro dele ter essa voz de rebeldia. Para algumas pessoas podem entender, não, mas é uma revolução. Não, gente, a gente consegue discernir o que é uma revolução, o que é uma rebeldia quando nós estamos ali na palavra de Deus. Outra coisa, diante de seus olhos não há temor de Deus. Quantas pessoas estão perdendo o temor da palavra de Deus, estão perdendo o temor a Deus, elas simplesmente não querem nem saber o que Deus pensa.
e continuam falando que são crentes, que são cristãs, mas na hora de consultar a Bíblia para saber o que Deus pensa sobre aquela situação, para que elas também sejam confrontadas, ninguém quer ler. A gente quer mais assim, eu quero ouvir uma palavra que me faça bem, não que vai confrontar com o meu pecado. E aqui, quando a gente vê uma pessoa ímpia, característica dela, ela não tem o temor a Deus. Uma outra característica também, porque ele tem orgulho de si mesmo, sabe? Tem uma piada que alguém, eu não sei quem falou uma vez pra mim assim, eu tenho orgulho de ser humilde, sabe? Gente, orgulho, principal característica de Satanás, aqui é o que tá falando no caso da pessoa ímpia, ela tem orgulho de si mesma. Ela pensa que o seu pecado não será descoberto e nem reprovado. Ou seja, ela tá errando, dentro dela ela tem uma certeza assim que ninguém vai descobrir, ou ainda que alguém descubra, não vai ser reprovado. Tipo assim, tá todo mundo fazendo, não é tão errado assim, e se todo mundo faz, você pode fazer também e Deus perdoa. Sabe aquela coisa do relativizar, né? Tipo, o pecado, sabe? Aquilo que é errado passou a ser certo e o que é certo passou a ser errado. Gente, isso é abominável diante de Deus. E aqui é o que a Bíblia diz a respeito da pessoa ímpia, né? E aqui o Senhor continua dizendo aqui na sua palavra pra gente, as palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Então uma pessoa ímpia ou um crente ímpio, seja lá o que for, é uma pessoa que tudo que ela fala são palavras maldosas, tem engano ali, não existe verdade ali, e isso é muito, muito perigoso. E quer assim, vamos, entre aspas, piorar um pouco mais a situação, quando o texto continua aqui, fala assim, ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Então significa que essa pessoa, uma vez, ela foi prudente. Significa que essa pessoa, em algum momento, ela fazia o bem e ela deixou esse caminho da prudência, ela deixou esse caminho de fazer o bem e ela escolheu um caminho de trevas, que é o que diz o texto em seguida, no versículo 4. Ele trama o mal na sua cama. Então a pessoa está lá deitada, a cabeça dela está pensando maldades. Segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Então, gente, quando a gente pensa assim, às vezes a gente pode pensar assim, ai, nossa, ímpio, ai, não é pra mim não, isso é pra aquela pessoa que tá lá no mundo. Não, gente, a gente tem que começar a colocar o nosso na reta e olhar para esse texto e pensar assim, meu Deus, será que eu tenho agido dessa forma? Será que dentro de mim tem havido uma voz de rebeldia? Será que dentro de mim está faltando temor? Será que eu ando com muito orgulho de mim mesmo? Será que eu estou pecando e eu tenho certeza que ninguém vai descobrir o meu pecado e que ele não vai ser reprovado? Será que o que eu estou falando tem sido palavras de maldade ou de engano? O que eu ando falando? Será que tem havido verdade nas coisas que eu falo? Será que eu deixei de ser prudente? Quando foi a última vez que eu agi com prudência? Quando foi a última vez que eu fiz o bem para alguém? Será que quando eu vou deitar, eu tô pensando o bem do meu irmão, eu tô pensando bem em ajudar alguém, ou eu tô pensando em como eu vou armar ali uma situação para destruir a vida do meu próximo, uma emboscada, alguma coisa assim para prejudicar uma pessoa que fez alguma coisa que eu não gostei? Gente, a gente quando traz isso para nós, isso é um senso de responsabilidade muito grande, porque isso é o que a Bíblia começa a provocar dentro de nós. Até onde tem sido a nossa caminhada com Deus? Se a nossa caminhada tem sido assim, superficial ou não? Se a nossa caminhada é uma caminhada que a gente pode falar assim, eu quero conhecer a Deus mais e mais. À medida que nós fazemos essa oração, a gente vem para a palavra. E o que a palavra ela começa a falar para nós? Que ali, né, o Senhor ele é fonte de vida. E onde há luz, né, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Então, se eu estou andando ali na palavra e eu começo a sentir que algo em mim está errado, é onde o Senhor começa a mostrar para nós ali, de repente, pecados ocultos, de repente características ímpias dentro de nós que nós precisamos nos libertar, amém? Então não carregue isso dentro de você. Comece a pensar assim, que
A pessoa que ela age com impiedade nem sempre é aquela que está lá fora, que está lá distante, que não vai numa igreja, que não entra, não assiste um culto de domingo. Muitas vezes essas pessoas que caminham no caminho de impiedade estão dentro das igrejas, estão sentando do seu lado lá. E isso não quer dizer que a gente tem que se afastar. Isso significa que nós precisamos aprender a ter um olhar de Cristo, aprender a como ajudar essa pessoa para que ela seja livre, para que ela seja liberta. Sabe, gente? E assim, aquele que está de pé, né, tomar cuidado para que não caia. Então, se você se sentir mais fortalecido em Deus, para você ver ali o seu irmão indo por um caminho que não é bom, que tem essas características que nós estamos vendo aqui, peça a Deus sabedoria para falar com ele amor e levar essa luz, a luz da palavra para ele, para que ele volte ali ao caminho, para que ele volte a ser prudente, para que ele volte a fazer o bem, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, medita sobre isso, compartilha com alguém que de repente você viu aqui, nesse relato aqui de Davi, e como eu falo para você e falo para todo mundo, fica firme na sua leitura, tá? Não abra mão desse tempo, gente, que esse tempo ele é muito essencial, é o que vai trazer crescimento, discernimento, luz assim para o seu caminho em momentos que você muitas vezes não vai saber como resolver, e é a Bíblia que vai te esclarecer. Amém? Que Deus abençoe você, até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.